de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal e assiste nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal. É só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente e você recebe de primeira mão o nosso conteúdo gravado aqui na plataforma digital. Nosso trabalho é um trabalho gratuito. Fazemos isso por amar a Cristo e amar, a Igreja de Cristo. Então, nosso trabalho aqui é um trabalho autêntico, pautado nas Escrituras Sagradas. Trazemos um conteúdo aqui genuíno, abordamos sobre todos os temas da nossa vida cristã, da nossa esfera cristã. Deus abençoe nossos irmãos, os inscritos do canal, aqueles que não são inscritos, que assistem os nossos vídeos, que têm compartilhado o nosso conteúdo nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, tem compartilhado também via WhatsApp. Vocês estão me ajudando, trabalhando comigo aqui na divulgação desse conteúdo genuíno para abrir sua mente, para dar para você um conhecimento mais profundo da vida cristã, da salvação, assuntos que muitos não entendem, não compreendem, porque as pregações nos cultos da congregação são pregações muito rasas, que não transmite um conteúdo de uma instrução genuína. Mas o nosso assunto de hoje vai ser o seguinte: quais são os critérios que Deus vai usar para a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus? Será que serão as obras? É esse o nosso assunto de hoje. Para nós abordar esse assunto, nós vamos ler no livro de Apocalipse, do capítulo 20, do verso 11 ao 15. Abra aí a sua Bíblia e vamos aqui abordar este assunto. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda abriu outro livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além. Entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte.
segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmão, aqui hoje nós vamos falar dos critérios adotados por Deus para a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Irmãos, aqui este livro foi escrito pelo apóstolo João. Ele foi lançado, irmão, na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Deus. Era do tempo de um rei muito truculento, que se chamava Domiciano. Domiciano é o rei da época do apóstolo João. E no tempo de João, apóstolo João, o único rei que arrogou para si o título de Deus foi Domiciano. Então, pregado o senhorio de Cristo no tempo desse rei era crime. Porque só ele que poderia ser adorado e ser chamado de Senhor. Então João foi banido da sua comunidade em Éfeso e foi lançado na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus. E na ilha de Pátmos, em espírito, ele foi arrebatado aos céus. Nós vemos lá do capítulo 4 de Apocalipse, né? Foi arrebatado o espírito ao céu. E aí, o anjo, Deus, trouxe para ele toda essa revelação, que vai do capítulo 1 ao capítulo 22. Mas nós não vamos. No AT, aqui na introdução do livro, nós vamos, para nós ganhar tempo, para Apocalipse, capítulo 20, do verso 11, que lá fala do juízo do trono branco. Irmão, para que o juízo do trono branco? O que significa? Por que fala desse juízo? Irmãos, o juízo do trono branco não é um juízo para determinar quem vai para o céu ou para o inferno. Não, porque as pessoas que vão chegar diante desse juízo, eles já estão dentro do céu e dentro do inferno. Não é o juízo lá que vai determinar quem vai para o céu, para o inferno. Porque as pessoas já estão chegando lá ou salvas ou condenadas. Mas para que é esse juízo do trono branco? O juízo do trono branco é para mostrar que as coisas não vai ficar oculta, que todas as coisas, que os segredos dos homens vão ser revelados, vão ser trazidos à tona. Este é um dos aspectos do juízo final. Mas aí vamos aqui, vamos o primeiro destaque do livro, aqui do verso 11, o primeiro destaque está para o trono, irmão. Primeiro, para o trono. O trono. E branco por quê? Porque ali está embutido
a santidade de Deus e a justiça de Deus. Por isso devia um trono branco e aquele que se assentava sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra. Aqui nós vemos, irmão, na presença de Deus, a presença de Deus, os céus e a terra vão se desintegrar, vão fugir. Por quê? Porque ali tem uma santidade separativa que não vai aguentar permanecer diante da presença de Deus. Aí, no 12 fala, no 12 vai ser mostrado aqui os réus, os condenados. E diz, vi também mortos, e grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros. E ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, entendemos uma coisa. Como será isso? O julgamento, a salvação é pela graça ou pelas obras? Por que que diz cada um será julgado pelas obras? Aí vamos entender, irmão, aqui. Abriram-se os livros e abriu outro livro, o livro da vida, que nós temos dois critérios do juízo. Um é o critério básico e o outro o critério derivado. O critério derivado é um livro das obras, onde ali está registrada todas as obras que as pessoas praticou. Está registrado ali, nos livros. Um está no plural e o livro da vida está no singular. O critério básico é o livro da vida. Agora, vamos entender aqui o que significa por que está falando que cada um vai ser julgado pelas obras. Será mesmo que é pelas obras? Será que a salvação é pelas obras e não pela graça? Aí nós vamos entender uma coisa. Irmãos, as obras, ela não define nem o céu e nem o inferno. Veja bem, quem vai definir quem vai para o céu e quem vai para o inferno e quem vai para o lago de fogo não é as obras, é o livro da vida. Diz assim, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado dentro do lago de fogo. Então, a definição da eternidade com Deus e da eternidade sem Deus é o livro da vida. Mas o que significa as obras? As obras não contam? Contam, irmão. As obras contam para quê? Para identificar o lugar. As obras é tipo uma recompensa, entendeu? Só que essa recompensa aqui no juízo final, é uma recompensa negativa. Por quê, irmão? Porque nós encontramos lá em
em Mateus capítulo 10, né, do verso 15. Vamos ver o que diz Mateus 10 e 15. Aqui é um critério que Deus vai usar. Então abra aí sua Bíblia, no capítulo 10, do verso 15. Vamos ver o que diz, né, a Escritura Sagrada. Diz assim: em verdade vos digo, 14, se alguém não vos receber e não ouvir as suas palavras, ao sair daquela cidade, sacudiu os vossos pés. Em verdade vos digo, que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra do dia do juízo do que para aquela cidade. Então, irmão, aqui fala o critério de punição de Deus. Aqueles que não ouvirem o Evangelho, que rejeitarem o Evangelho, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não ouviram o Evangelho. Quer dizer, vai ter, né, um critério de punição rigoroso. Então, as obras aqui, ela não define nem o céu e nem o inferno. Ela está em que sentido? Ela está no sentido de punição. Aqui é grau de punição. É o grau do lugar aonde as pessoas que foram condenadas vão ficar. Não é igual uma massa só. Não. Cada um vai ter uma punição segundo o que praticou. Agora, o que significa, irmão, ter o nome escrito no livro da vida? Vamos ler aqui a epístola, né, Evangelho de João 3 e 18. João 3 e 18. Como é que diz aqui a Escritura? Aqui está falando de Nicodemos e Cristo. Cristo está falando para Nicodemos sobre o novo nascimento. E aqui no verso 18 ele diz assim: quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Agora o 3 e 36. Aqui, ó. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida sobre ele, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, irmão, ter o nome escrito do livro da vida não significa que a pessoa, quando crê, o nome dele vai ser escrito ali naquela hora que ele crê. Não, irmão. Não é que está sendo escrito, é que já foi escrito. Apenas quando a pessoa crê, é revelado que o seu nome está escrito no livro da vida. Então, irmãos, as obras, ela conta não para definir o céu e nem o inferno, mas as obras contam para revelar o lugar de punição que a pessoa vai
receber. Então, irmão, quando olhamos para o juízo final, porque o livro do Apocalipse é um livro de esperança. É um livro de esperança. Quando olhamos para esse quadro aqui, é um quadro dramático, forte, que nós encontramos aqui em Apocalipse, descrito aqui por João, são quadros dramáticos fortes. Mas aqui, irmão, nós não devemos olhar para esse dia com medo, com pavor, nem com desespero. Devemos olhar com esperança, que nós cremos em Cristo. Fomos adotados por Ele, filhos de Deus. Isso serão para os ímpios, para aqueles que não nasceram de novo. Agora, nós devemos entender uma coisa. Você que está me ouvindo aqui, você nasceu de novo? Você foi regenerado? Você creu no Evangelho de Cristo Jesus? Ou você creu num sistema religioso? Ou você veio para Cristo só com sentimentalismo, com emocionalismo? Porque aqui, irmão, quem não vai ser lançado no lago de fogo são aqueles que creram no Evangelho, genuínos. E não só dentro da congregação, irmão. Muitas igrejas. Tem muitos que estão lá, tomam a Santa Ceia. Santa Ceia, ouve a palavra e não nasceram de novo. Então, continuam perdidos. E isso daqui, esse assunto aqui, é a respeito dos perdidos. E você? Você foi salvo mesmo? Ou você é um crente denominacional? Você creu no unigênito do Filho de Deus? A sua vida foi transformada? Você é um crente regenerado? Você é um crente salvo? Você tem a salvação? Por quê? Se você não tem, o que aconteceu no dia da tua conversão? O que você sentiu? Você sentiu o quê? Você sentiu alegria? Ou você foi impactado com uma grande tristeza? Porque se você sentiu só alegria, irmão, é comprovado que você não foi salvo. Porque, irmão, o arrependimento, ele não produz alegria. Disse o apóstolo Paulo lá na sua carta, em 2 Coríntios, que o arrependimento, segundo Deus, produz tristeza. Por quê? Produz tristeza. Porque o arrependimento é o reconhecimento que você é pecador, que o seu pecado feriu a Deus. Veja bem, se você maltrata o seu pai e a sua mãe, o que você sente no seu coração? Você sente alegria? Você sente alegria por ter ferido ele? Por ter machucado ele? De maneira nenhuma, irmão. Você sente dor. Você sente tristeza.
Por que nós sentimos tristeza? Porque quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos, nós vimos que o nosso pecado feriu a Deus, ao Deus Criador. Entendeu? Então, tem as duas fases da salvação. Agora, aonde que vem a alegria? Aonde que a alegria brota dentro de nós? É na hora do perdão. É na hora que nós fomos perdoados por Deus. Então esse assunto aqui é um assunto muito sério. É um assunto muito sério. E a pergunta é essa: você foi salvo? Você foi salvo? Você é um crente regenerado? Você é um seguidor de Cristo mesmo? Porque seguidor de placa, dentro da congregação tem muitos, dentro das outras igrejas tem muitos. Mas uma coisa é seguir a instituição, e outra coisa é seguir a Cristo. É ter uma vida genuína com Cristo. Não ser um religioso. Se você é apenas um religioso, um frequentador de culto, todo dia, está no culto ali, está dentro daquela liturgia, ali, todo dia, será que isso é uma demonstração que você foi salvo por Cristo? É uma demonstração? Se está todo dia no culto, ali, não é dizer que eu estou falando para desincentivar os irmãos de não congregar, de ir no culto. Não, não é este assunto. O que eu estou falando aqui é o seguinte, porque tem uns que são seguidores institucionais. São seguidores da instituição, mas não sabe nada sobre Cristo, não tem uma vida autêntica, é apenas religioso, é apenas um religioso. E religioso, irmão, as igrejas estão cheias de gente religiosa. Agora, servir a Cristo, aí é de outra esfera. Aí tem que estar desconectado da religiosidade. Tem que ser um cristão autêntico de Cristo. Então, esse assunto aqui é o critério usado por Deus para falar quem vai para a eternidade com Deus e quem vai para o lago de fogo queimar junto com o diabo e seus anjos. Lembremos de uma coisa: o inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para o demônio e seus anjos. Mas aqueles que não converter a Deus vai morar junto com o diabo e seus anjos no lago de fogo. É este assunto que eu trago aqui no meu canal neste domingo maravilhoso. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.